Olá pessoal, boa tarde a todos. Peço desculpas aí pelo atraso de hoje, né? O Roberto ia fazer o programa com vocês aí, mas está bastante enrolado aí. Como vocês sabem, o André hoje e amanhã não estará presente, né? Mas não tem problema, vocês não vão ficar sem chat. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do fórum, né? Sejam muito bem-vindos a mais esse finalzinho aí de pregão. Como é que está o retorno para vocês, pessoal? Áudio e vídeo ok? Beleza? Vamos lá, boa tarde, Daniel, Edu, Luan, Raider. Bom, muito bom aí, estou vendo que o retorno está legal para vocês. Está começando um pouquinho depois, não tem problema, a gente compensa também esse atraso aí no final. Vou tentar aí atender a maior parte aí das perguntas de vocês, né? Vamos falar aqui inicialmente sobre o nosso carro-chefe, Senhor Ibov. Bom, depois das fortes quedas aí hoje é quinta-feira, segunda, terça e quarta, né? Segunda e quarta, ontem, no caso, ontem, principalmente, né? Hoje, finalmente, a gente está deixando aqui uma possibilidade de fundo, podendo fazer algum repique. Expectativa inicial, se a gente traçar aqui um canal de baixa, passando por esses topos principais, e aqui esses fundos que começam a se formar, gera uma expectativa aí de um pequeno avanço, uma pequena correção, até por volta aí de 55 mil pontos. Só que de cara a gente já tem aqui essa resistência aqui em 54.460, né, que já é um primeiro obstáculo aí para a gente superar. Se não passar por ela, ao invés da gente buscar aqui os 55 mil, de repente a gente pode patinar um pouquinho de lado, ou seja, fazer uma correção lateral antes de novos movimentos aí mais fortes. A gente já está às vésperas aí da eleição, né? Mais um pregão apenas. Hoje, último dia aí para propaganda eleitoral, a partir de amanhã não tem mais propaganda eleitoral, e no domingo a gente tem as eleições aí, né? Espero que todo mundo aí exerça aí com consciência aí o seu direito de voto, né? Tem as eleições no domingo, e dependendo do que acontecer nessas eleições, segunda-feira a gente pode ou não ter um movimento mais forte. Vamos ver como é que vai ser o resultado aí desse primeiro turno aí das eleições, e na segunda-feira a gente deve ter uma sequência aí maior ou não aí desse movimento. Hoje à noite tem debate eleitoral, então eventualmente no pregão de amanhã a gente pode ainda refletir um pouquinho desse debate de hoje à noite, né, que vai o último debate aí antes das eleições, né? Então vamos ver o que vai acontecer no pregão de amanhã. Graficamente, não só o índice Bovespa, como vários ativos aí estão deixando uma possibilidade de fundo, BVMF3, Banco Itaú, que mais? Os Minas até que enfraqueceu um pouco o sinal, mas vários ativos aí de Petrobras também deixando uma possibilidade de fundo, a Vale retomou o repique, ou seja, vários ativos de peso estão deixando uma possibilidade de reação, mas nada que mude aí a atual tendência desses ativos, que são ativos aí que estão firmes em tendência de baixa, né? Não tem nenhuma expectativa, por enquanto, de mudança de lado, né? Nós já estamos em tendência de baixa, então apenas o que sugere um movimento corretivo. E em tendência de baixa, operação que flui melhor, no caso, seriam operações na ponta de venda. Ainda temos aí algumas operações na compra. Eu estou começando a abrir algumas operações na venda, né, mas ainda possuo algumas compras. Falar um pouquinho do pregão de hoje, o que aconteceu aí com as nossas operações. Bom, o André, como não ia estar presente aí nesses dias, né, ele até puxou um pouquinho o freio de mão aí nas operações dele. Nesse momento ele só tem 3 operações abertas, que são, vamos dar uma olhadinha aqui, entrar aqui na página das estratégias, análise de mercado, estratégias. Das operações do André, compra com VEG, venda com PSSA3. Eu saí dessa operação agora há alguns minutos atrás, estava com stop aí em 29,12, acionou meu stop pela regra dos 2,5%, que é muito parecida com a regra do André, a regra dos 3%, pegando o preço de fechamento e operações de venda multiplicando por 1,025 e, no caso do André, regra dos 3%, preço de fechamento vezes 1,03. Então, a minha já saiu no lucro, né? Do André ainda permanece em aberto, com possibilidade de... com esse stop aqui também já na zona de lucro. As operações de compra,
VEG e Braskem entrou ontem, está indo muito bem, eu também tinha um de olho nela na compra, né? Mas a minha entrada estava num ponto mais abaixo do que o ponto do André, pelo critério de primeira hora, acabei ficando de fora, mas que bom que o André conseguiu pegar essa compra. São as duas que estão fluindo, né? Que permanecem em aberto. Então, nessas operações aqui, sem novidades, do meu lado, vocês veem que situação, pessoal. No de olho de ontem, eu tinha duas vendas em potencial aí para entrar, JBS e Marfrig. As duas aí com possibilidade de sair por baixo, né? Estava com de olho na venda, mas por serem do mesmo setor, eu coloquei uma observação que seria efetivada a primeira que entrasse, né? E por questão de pouquíssimos minutos, a JBS acabou startando alguns minutos antes, entrei nela ontem, já no dia de ontem violinou, e hoje, infelizmente, acabou pegando o nosso stop. E a Marfrig, do mesmo setor, foi de vento em popa, né? Não sei como é que ela encerrou o pregão, mas muito provavelmente o stop dela, com certeza hoje, para quem entrou aí, parabéns pela entrada, né? Possivelmente já vai conseguir trazer o stop para a zona de lucro. A que nós entramos, infelizmente, acabou estopando, né? Deu loss, paciência, né? Stop faz parte do jogo. E outras duas saídas aqui no dia de hoje, deixa eu dar uma atualizada aqui na página da carteira, que eu já processei a saída também de Porto Seguro. Então, Porto Seguro saiu com gain na carteira direcional, Embraer também saiu mais cedo no gain. Situação da carteira de hoje, né? A gente está com R$28 mil de caixa livre, aliás, convido todos a participar. Hoje à noite a gente vai fazer aquela nossa palestra mensal sobre a carteira direcional, então para quem quiser conhecer bem como é que ela funciona, fica o convite aí para hoje à noite, 20 horas, gratuitamente, a palestra sobre a carteira direcional comigo. Bom, então a gente está com aproximadamente 28 mil de caixa livre, saíram essas três saídas, e o que entrou hoje de operações? Uma compra com BR Foods, que estava indo muito bem, não sei exatamente como que fechou, mas ela estava bem configurada, estava de olho aí nesses últimos 2 dias, hoje startou compra, e essas três aqui na venda, Iguatemi, Múltiplos e Tegma. A Tegma não deu para passar via caixa de mensagem ali do HB, porque ela não tem alavancagem, a gente tem uma tabela de ativos com alavancagem, e a gente só consegue passar a indicação pelo HB de ativos que pertencem a essa carteira, mas é um ativo que tem para alugar, a taxa está bastante acessível, né? E a Tegma também entrou na carteira direcional, estava no de olho de hoje, e assim que entrou, eu passei o aviso também lá pelo fórum. Essas aqui foram as movimentações do dia de hoje. Pessoal, são 5h14 agora, nesse momento. Não se preocupe que eu vou esticar um pouquinho mais aí o chat para atender as perguntas de vocês, né? A gente começou mais tarde e a gente compensa aí esses minutinhos. Eu só preciso dar uma notada ali nos valores de fechamento para aqueles relatórios que eu preparo todos os dias. É questão de 1, 2 minutos. Vou fazer agora anotar aqui esses valores de fechamento e aí sim eu já retorno com vocês para a gente poder atender aí as dúvidas de vocês de compra, venda, etc. Vou procurar atender o maior número de ativos possíveis. Só um segundo aqui, é bastante rápido. Então, primeiro eu vou fazer aqui a minha atualização da carteira das minhas estratégias. É só dar um copy e paste aqui, então o processo aí é bastante rápido, só que eu tenho que fazer isso daqui exatamente entre o fechamento normal do pregão e o aftermarket, porque senão depois os preços distorcem totalmente, né? E principalmente no call que eu preparo todos os dias, tem um estudo lá no finalzinho, estudo de ponto pivô, e esse estudo de ponto pivô ele é baseado na mínima do ativo, máxima e preço de fechamento. Então eu tenho que ter esses valores aqui exatos, sem distorções, para que ele não distorça também o cálculo aí desses pontos principais. Já estou, aliás, nele nesse momento. E aí a gente já retoma com as dúvidas de vocês. Só mais um copy paste aqui.
Muito bem. Vamos reduzir novamente a minha imagem. E vamos ver agora as perguntas de vocês. Primeira que eu estou vendo aqui do Helder, se vocês fizeram call em Suzano hoje. Não, não teve call em Suzano, mas vamos dar uma olhadinha como é que ela está. Aliás, falando em call, né, um ativo que me chamou a atenção hoje, vou dar uma estudada melhor aí mais tarde, talvez a Souza Cruz a gente possa pensar numa possível compra para amanhã. Mas vamos dar uma olhadinha na Suzano primeiro, né? Inicialmente a Suzano está bastante interessante, é um ativo que está em tendência de alta, começou a fazer uma pequena correção lateral aqui de curtíssimo prazo, de repente, a partir dos R$10 aí eu estou... é um ativo também passível aí de fazer uma entrada na compra. Vou dar uma refinada melhor, mas realmente aqui ela está numa situação bastante interessante aqui para a gente monitorar. Talvez acima de R$10 ela possa tentar retomar a tendência de alta, possa valer a pena uma compra. Não teve call em Suzano hoje, mas foi até, agradeço aí a colocação desse papel, vou dar uma olhadinha nele com mais atenção aí mais tarde. Talvez aí por volta de R$10 ou um pouquinho acima desse valor, de repente passa a compor os de olhos, nesse caso na compra, a partir de amanhã. E eu falei na Souza Cruz, vamos dar uma olhadinha nela também. O que me chamou a atenção na Souza Cruz? Bom, primeiro ela começou a corrigir, se segurou nessa linha de tendência de baixa aqui, essa primeira, né? Deu uma possibilidade de fundo e de repente amanhã, se ela superar os 19,38, abre uma possibilidade de quê? De reversão de tendência de baixa para alta, quem sabe para buscar alguma coisa por volta de R$21, onde passa aqui a minha média móvel de 200 períodos. Vou dar uma refinada melhor nela também. Souza Cruz também me chamou a atenção no dia de hoje, de repente pode sair uma operação de compra amanhã, talvez acima de 19,38 ou acima da máxima de hoje, com o objetivo aí por volta de R$21 e o stop abaixo da mínima de hoje. Então, um ativo que me chamou a atenção, eventualmente para compra, pode talvez compor os de olhos de amanhã. Por enquanto, então, a princípio, de olhos aí que eu estou vendo aqui nesse momento, Suzano e talvez a Souza Cruz também. Vamos lá, agora algumas... Helder está perguntando. A carteira tem que ter Estácio, Duratex... Bom, vamos ver esses dois aqui, Estácio e Duratex. Setor educacional, por enquanto, não estou muito animado com ele, mas vamos ver como é que está Estácio nesse momento. Esse aqui é o gráfico semanal, vamos ver aqui no gráfico diário, porque eu foco em operações de curto prazo. A Estácio, pelo menos, ela já começa a romper essa LTB, né? Mas, por enquanto, ainda não me animo com ela na compra. Ela ainda está trabalhando aqui abaixo aqui dessa minha média de 21, tem uma resistência importante aqui em 26,35, apesar que se ela romper essa pequena lateralização, né, talvez acima dos 25,55, pode tentar aí alguma coisa aí na compra, né? Quem sabe mais para frente retomar a tendência de alta. Mas eu acho que ela cedeu bastante, né? Para a gente acreditar aí numa retomada da alta, né? Por enquanto, prefiro esperar um pouquinho mais. Mas de qualquer forma, já rompeu o LTB, começa aqui a fazer uma pequena lateralização, de repente também pode tentar se recompor a partir desse ponto. É interessante também que ela conseguiu se segurar aqui na média móvel de 200 períodos, que é um divisor de longo prazo, também é um ponto positivo. Mas, de qualquer forma, esse ativo aqui, Estácio, talvez eu comece a olhá-lo aí com mais atenção, quem sabe, acima dessa próxima resistência de 26,35. Duratex, DTEX 3, deixando uma possibilidade de fundo, só que a Duratex já está em tendência de baixa. Eu prefiro evitar, por enquanto, operações do contra, né? Fazer operações no caso de correção. Ela sugere aqui realmente um fundo podendo repicar, quem sabe para buscar 9,50 com stop abaixo da mínima de hoje ou de ontem. Mas seria uma operação contra a tendência, por enquanto, eu estou evitando fazer operações contra a tendência. Estou selecionando meus ativos, mas procurando operar a favor da tendência. Duratec já foi. Agora a Fibria. FIBR3. Fibria, passando por um pouquinho de correção lateral, né? Mas está firme aqui em tendência de alta.
Acima de 27,35 pode valer a pena uma compra, né? Retomando a tendência de alta, stop a princípio abaixo de 25,96, que é o último fundo, e quem sabe tentar replicar esse último movimento de alta aqui para cima, talvez possa dar algum alvo interessante aí por volta aí de R$30, talvez, né? Então, ficar de olho aqui nessa resistência de 27,35, se romper, pode gerar uma oportunidade de compra. Eternit. Eternit é um ativo que tem uma liquidez um pouquinho menor, né? Mas de qualquer forma, Eternit, que eu estou visualizando para ela, seria o quê? Seria operação de venda, né? Ela teve uma alta bastante forte aí semana passada, voltando bastante hoje e se aproximando de um suporte importante por volta aqui de 3,88. Então, ficar bastante atento aqui nessa região. No caso, se tiver comprado, sugiro aí estopar, sair fora dela, porque realmente ela pode ficar bastante feia, né? É um ponto, inclusive, seria um start de venda. Porém, para entrar na venda nesse ponto aqui, o stop ele fica um pouco salgado, que ele estaria aqui acima de 4,17. Mas, de qualquer forma, a Eternit aqui, ela sugere aqui um retorno da tendência de baixa, podendo dar venda, né? E, no caso, aí seria expectativa de alvo, pegar todo esse movimento de baixa aqui e replicar isso lá para baixo. Quer dizer, vai dar alguma coisa aí, bastante espaço para ceder, talvez alguma coisa aí por volta aí dos 3,50. Então, ficar bastante atento nessa região aqui, se perder 3,88, né, colocar um stop caso comprado, porque aí realmente ela pode ficar bastante feia. Vamos lá, agora, Petrobras e QGEP. Petrobras só fiz um comentário rápido ali, quando eu comentei do Ibov, então vamos lá, Petrobras. Bom, perdeu um pouquinho aqui de força no final, mas de qualquer forma, está deixando aqui uma possibilidade de fundo. Se confirmar esse sinal aqui, pode tentar buscar aqui essa resistência de 19,85, só que de cara ela já encontra essa resistência aqui em 18,33 e a própria média de 200 que agora começa a funcionar como resistência. Então, de qualquer forma, repique mesmo só vai começar se ela conseguir vencer aqui os 18,33. Por enquanto, que eu pensaria aqui para a Petrobras, talvez, dependendo do humor aí do pregão de amanhã, talvez algum day trade aí com objetivo nessa resistência próxima aqui de 18,33. De qualquer forma aqui, deixa uma possibilidade de fundo e pode fazer um pouquinho de reação, mas zigue-zague já estão para baixo, ela está em tendência de baixa. Petrobras já foi, agora QGEP. QGEP 3, a gente foi estopado nela ontem, né? E hoje ela está tentando aqui deixar uma sinalização de fundo bastante tímida, né? Mas de qualquer forma é um pequeno sinal de fundo, podendo repicar e quem sabe para buscar 9,50. Mas também zigue-zagues descendentes, já está em tendência de baixa, né? Não aconselho fazer essas operações do contra, prefiro também operar a favor da tendência. Se alguém ainda continua comprado nesse ativo, né, deixar um stop, como isso daqui ainda é o sinal de fundo e não um fundo confirmado, se alguém ainda tiver comprado, deixar um stop pelo menos abaixo de 8,85, né, não ficar brincando com stop, porque esse ativo aqui já virou para baixa, né, e tendência de baixa, ele pode aprofundar ainda mais essa queda, ou seja, esse prejuízo aumentar ainda mais. Então, se tiver comprado, manter um stop abaixo desse próximo suporte. Ike Batista, CETIP e Gol. CETIP 3. CETIP, por enquanto aqui, ela está bastante definida entre esse suporte 27 e 77, que ainda está se sustentando nele, e logo acima a gente tem essa resistência de 31,15. CETIP já tem tendência de baixa, mas enquanto estiver nessa faixa entre esse suporte e essa resistência, nada a fazer com ela. Então, se quiser tentar alguma operação com CETIP, compra acima de 31,15, venda abaixo desse suporte, retomando a tendência de baixa. Dentro dessa faixa aqui não tem o que fazer com ela. E a Gol 4, depois das fortes quedas, hoje finalmente conseguindo confirmar um fundo, porém parando aqui nessa primeira resistência de 11,62, para começar esse repique de fato, precisa
romper essa resistência, e rompendo essa resistência, de repente ela pode buscar aqui R$13, 13,50 aproximadamente, com stop abaixo de 10,94, stop em 10,93. Mas a Gol já tem tendência de baixa, por enquanto apenas sugere aqui o movimento corretivo da tendência. Agora, Random Rapid 4. Também aqui, tentativa de fundo, pequena, mas é uma tentativa de fundo, em cima desse suporte de 6,04, e a próxima resistência está em 6,74, na sequência 6,92. Eu pensaria, se confirmar esse sinal de fundo, né, talvez uma correção até o 6,74 ou eventualmente 6,92. Não pensaria muito além desse ponto aqui, porque essa tendência de baixa, que é um ativo que já virou para baixo, aqui ela está bastante forte, né? Ganhou uma inclinação acentuada, então pode não corrigir, não fazer uma correção muito grande. Então pensaria num possível gain, se for tentar uma operação do contra, nessa resistência aqui 6,74 ou eventualmente 6,92. E o stop, se confirmar, abaixo da mínima de hoje. Quem ainda continua comprado com esse ativo, por favor, não deixar de colocar um stop pelo menos abaixo de 5,98, porque se perder isso daqui, é um suporte inclusive de semanal, aí ela pode ficar realmente bastante feia mesmo. Elet 3 agora. Elet 3. Bom, essa daqui sem sinal de fundo por enquanto, segue descendo a ladeira em tendência de baixa. Agora, de qualquer forma, a gente tem um suporte bastante importante, inclusive o suporte de semanal, em 6,05. Como ela já esticou bastante na venda, existe possibilidade dela tentar um fundo aqui nessa região e fazer alguma reação. Eu prefiro aguardar os sinais aí para tentar fazer algum tipo de operação. Por enquanto não tem sinal de fundo, eu não anteciparia essa eventual compra. Mas é uma região importante aqui, para ficar de olho aqui, e ela tem possibilidade de tentar um fundo aqui, e a partir daqui fazer alguma reação positiva. Klabin, KL, BN11. Bom, a Klabin, ela hoje está pressionando aqui a linha de tendência de baixa de curto prazo, né? Ela está bastante definida aqui no curto prazo, está um pouquinho desconfigurada aqui sem tendência. Deixa eu até apagar essa LTA, que isso aqui não faz mais sentido, né? Mas de qualquer forma, ela tem um suporte aqui de 11,53 e essa LTB logo acima. Olhando essa tendência de baixa, desculpe, essa tendência de alta que ela tem atrás, de repente, assim que romper essa LTB, pode gerar alguma oportunidade de compra, acreditando na retomada da tendência de alta que ela tem atrás. Só que o stop ele vai ficar bastante salgado, abaixo de 11,53, então eu pensaria nesse ponto apenas para um eventual posicionamento de médio prazo. Não para trade, porque eu acho que está um stop bastante salgado e eu não consigo antever um stop mais curto do que esse. Então pode gerar, se tiver um novo pregão positivo a partir de amanhã, romper dessa LTB, uma entrada na compra nesse ponto, né? Mas não para trade e sim para o médio prazo. Marfrig, que eu comentei no início, né, ontem por questão de minutos aqui, a gente poderia estar vendido em Marfrig, acabamos entrando na JBS, que acabou nos estopando. A Marfrig estava até cedendo forte, mas hoje também reagindo aqui, infelizmente também a situação aí para quem entrou vendido no dia de ontem, ela está mais ou menos no 0 a 0 e deixando uma possibilidade de fundo. Eu acho até interessante aqui como ela estaria eventualmente com um pequeno lucro, válido até por conta desse sinal, da expectativa do nosso Ibov ter um dia positivo amanhã. Eu acho interessante até a Marfrig, se alguém quiser aí abortar essa venda, pode ser interessante com um pequeno lucro e aguardar uma nova oportunidade, aí, um novo ponto aí para tentar venda com ela de novo. Então ela fez um fechamento aqui interessante, deixa uma possibilidade de fundo, e se romper o 6,41, inicia repique. Mas também nada que sugira reversão dessa tendência de baixa, que ela já tem tendência de baixa, reversão de tendência para alta. Não, apenas repique, correção da tendência. Porém, ontem eu tinha passado um de olho com uma entrada na venda a partir de 6,39, né? Ela fechou em 6,33, ou seja, está ainda na zona de lucro. E com esse sinal de fundo aqui, possibilidade de tentar virar para cima,
eu acho até perfeitamente válido se alguém quiser zerar essa venda aí e, quem sabe, tentar aí uma possibilidade de venda mais para frente, quem sabe possa repique aqui numa eventual sinalização de topo mais para frente. De qualquer forma, esse candle aqui sugere que ela possa repicar um pouquinho. Usiminas 5 deixou um bom sinal de fundo ontem, né? E hoje ela desanimou um pouquinho, não confirmou essa tentativa de fundo, mas continua com esse sinal de fundo em aberto aqui, podendo tentar repicar, quem sabe, para buscar aqui os 7,50, stop em 6,10. Seria uma operação do contra, os Minas já tem tendência de baixa, né? Mas de qualquer forma permanece com expectativa de fundo, podendo repicar. Agora, BR Insurance, BRIM. BRIM, eu também estou vendido nesse ativo. Ontem voltou para venda e hoje também já começa a violinar aqui, deixando aqui uma sinalização de fundo, podendo se mandar para cima de novo. Bom, a BRIM, eu estou com stop aqui em... Deixa eu ver essa máxima aqui, 8,20, eu estou com stop em 8,29. Realmente, por esse candle positivo de hoje, ela estava até indo bem durante o pregão, mas gera uma expectativa de repique e, infelizmente, também no risco de estopar. Não tenho o que fazer com ela aqui, ficar na torcida aí, para que esse sinal de fundo não se confirme e ela volte a ceder. De qualquer forma, a BR Insurance, ela está bem configurada para retomar a tendência de baixa, vem de TB atrás, né? Ontem ela perdeu aqui esse suporte, confirmando aqui uma vontade maior de vir para baixo, mas também aqui, aproveitando aí o bom humor do pregão de hoje, também reagiu aqui e pode tentar repicar. Como eu estou com um stop bastante curto, então tem chance de estopar a nossa venda, a gente acabar saindo também prematuramente dela. Essa daqui, no caso, ela está, nesse momento aqui, na zona do loss, né? Então, ao contrário de Marfrig, deixar o stop posicionado mesmo e ficar na torcida apenas. Vamos lá. Amaro perguntando aqui. Antes, o Heldo está comentando aqui uma matéria que eu vi hoje também, 17 ativos que estão abaixo dessa média de 200. Realmente aí é uma situação bastante interessante, né, pessoal? A média móvel de 200 é um divisor que eu considero divisor de longo prazo, e os ativos, quando começam a trabalhar abaixo dele, eles mostram aí uma possibilidade maior de queda, né? Tendência de baixa e podendo precipitar mais forte. E aí foi feito um levantamento, aí não me lembro quem fez esse levantamento, de 17 ativos que já estão trabalhando abaixo dessa média móvel de 17 períodos. Se alguém quiser, eu posso pegar o link aí dessa matéria e eu coloco no fora a partir de amanhã, porque eu também recebi esse e-mail dessa matéria, não tenho de cabeça agora quais são os ativos, mas é interessante ficar de olho neles aí, porque realmente eles podem precipitar bastante. Bom, agora falando sobre Croton e Cielo. CROT 3. Croton sentiu aqui a linha de tendência de baixa, pregão negativo ontem e hoje, e tem um suporte bastante próximo em 14,71. Para quem gosta de antecipar os movimentos, abaixo da mínima de hoje, pode ser uma operação de venda, apostando na retomada da tendência de baixa, né? Objetivo por volta de R$13, e o stop estaria acima dos 15,43. Para os mais conservadores, essa venda se daria na perda do suporte 14,10. De qualquer forma, a Croton também está enviesando aqui para baixo, né? E ela abre possibilidade de retomar a tendência de baixa no curto prazo. Longo prazo, ela segue tranquila e firme em tendência de alta, mas no curto prazo ela já tem tendência de baixa e não passou aqui pela LTB, tem possibilidade de tentar retomar essa tendência de baixa. Mas por que também não estou apostando muito fundo nela? Estou apostando aqui em torno de R$13, justamente por conta da minha média móvel de 200 períodos, que pode tentar exercer alguma pressão vendedora nesse ponto. Então, seria um trade aí de curtíssimo prazo. E a outra é Cielo. Cielo 3.
Bom, Cielo, novamente aqui enviesando para baixo, né? Hoje fechando, pressionando aqui a média móvel de 200 períodos. Na sequência, a gente tem um suporte bastante importante em 37,20. Então, é um ponto bastante interessante esse suporte 37,20 para ser monitorado. Se perder esses 37,20, além de retomar a tendência de baixa, que já não é curto prazo, a tendência de baixa de Cielo já é de médio prazo, o fato de começar trabalhar abaixo da média móvel de 200 também vai ser um fato preocupante. Cielo é um ativo que a gente tem recomendado bastante na compra no longo prazo, né? Porém, se perder os 37,20, a situação para ela aí pode começar a se complicar, né? Ela retoma a tendência de baixa e pode precipitar mais forte, que aí, se tem 17 ativos que já estão trabalhando abaixo da média móvel de 200 períodos, quem sabe a Cielo, se perder suporte, pode ser o 18º. Então, ficar bastante atento nesse suporte aqui de 37,20. Bom, o Vidente aqui está comentando aqui que as ADS recuperaram bem com Gol a 5%, né? A Gol a gente já comentou, aí está deixando uma possibilidade de repique, vamos ver como é que ela reage amanhã. A Cosan Logística, né? Ia iniciar na Bolsa hoje, mas foi logo no início do pregão veio o comunicado da empresa que esse início de negociação passou para o dia 6 de outubro. Então, ou seja, semana que vem, aí vamos ver como é que ela começa a se desenvolver na Bolsa. Não tem gráfico ainda aqui para analisar, né? E acredito que nesses movimentos iniciais, né, vocês vão ter que se basear aí nos fundamentos, notícias, expectativas aí dessa nova empresa, porque realmente a gente não vai ter parâmetros gráficos para tentar indicar uma possível compra aí de compra ou venda aí de curto prazo. Talvez alguma coisa aí para day trade, mas de qualquer forma, início de negociação desse papel ficou para o dia 6 de outubro. Ambev está abaixo da média móvel de 200, vamos ver. A BEV3 tá. Ambev também possivelmente é uma das que está nessa relação. E além de estar abaixo da média móvel de 200, a Ambev já tem um topo descendente aqui nessa região de 16,50. Se perder suporte 15,47, que ela testou ontem e hoje, ela reverte aqui, quer dizer, reverte, vai. Ela nem conseguiu pegar a tendência ainda, mas se ela perder esses 15,47, ela vai iniciar a tendência de baixa, já está trabalhando abaixo da média móvel de 200 períodos, é um ativo aí que pode sentir bastante também se perder esse ponto. Comprado, eu deixaria um stop aqui, por conta aí desses testes de ontem e hoje, comprado deixaria um stop abaixo da mínima de hoje. Agora, hoje, ela reagiu, deixa uma possibilidade de fundo, pode tentar algum repique, mas nada que a gente que tenha alguma consistência. Então, não dá para pensar em compra sem a gente ter alguma expectativa gráfica. Apenas esse sinal de fundo aqui adia um pouquinho a perda desse suporte, né? E ela pode, talvez, ganhar um viés positivo de curtíssimo prazo, mas sem a gente conseguir determinar até que ponto aí ela poderia buscar. Então, ficar mesmo de olho nesse ponto aqui, se perder, inicia a tendência de baixa, operação de venda com ela. Eternit já falei, Luan, Oi BR4 comprado. Olha, se ela não mudou o que ela estava fazendo hoje, realmente, situação de compra com Oi está bastante complicada. E realmente não tem mais o que fazer com ela na compra, né? O André estava até comentando aí desse caixote aqui entre 164 e 175 aproximadamente. Hoje ela rompeu esse caixote para baixo, teria que ter estopado aqui, né? Eu tenho sempre comentado aí, o pessoal me perguntando aí, vira e mexe sobre esse ativo, teria que ter deixado um stop em 163. Felizmente aí, agora ela cedeu bastante forte, quer dizer, saiu por baixo, tecnicamente ainda não perdeu a tendência de alta, porque ainda está acima desse próximo fundo aqui, esse suporte 1,46, né? No caso, se você deixou ela ceder tanto e não estopou, colocaria um stop aqui em 1,45. Não deixaria ela esticar mais do que isso, porque ela pode ficar bastante feia, principalmente porque é um ativo que tem forte tendência de baixa nos prazos mais longos, né? Hoje, com essa confirmação de topo e rompendo essa congestão para baixo,
abre possibilidade de tentar retomar a tendência de baixa longa. Então, o stop deveria ter saído aqui abaixo de 1,64, né? Como não saiu, deixaria um stop agora ou abaixo de 1,50 ou principalmente abaixo de 1,46. Não deixaria voltar mais do que isso, porque realmente ela pode se complicar bastante. Raia Drogasil, eu estou comprado nela também. Comprado e na torcida, porque ela está com um viés bastante negativo, né? Não tem muito o que fazer com ela, deixa eu até apagar isso daqui, porque ela até tentou sair por cima, mas infelizmente acabou voltando, né? Permanece com viés negativo. Hoje conseguiu se segurar nesse suporte 20,56, o meu stop está aqui abaixo de 20,27, stop em 20,25. Manter esse stop. Agora, como hoje ela conseguiu se segurar nesse suporte 20,56, de repente, se ela começar a subir a partir de amanhã, se sustentando nesse suporte, aí gera uma situação bem favorável para ela, porque gera a possibilidade dela desenhar um ombro, cabeça, ombro invertido, ou seja, podendo mandá-la novamente aqui para cima. Então ela parou num ponto bastante importante em cima desse suporte. Vamos ver se ela consegue reagir a partir de amanhã. Se conseguir sinalizar um fundo nesse ponto aqui, aí pode voltar a animar novamente. E até para quem está de fora desse ativo, quem sabe aí a partir de acima de 21,15, pode gerar uma antecipação na compra, apostando nessa formação desse ombro cabeça-ombro invertido. Por enquanto, comprado, manter esse stop aqui em 20,25, eu também estou comprado, e ficar na torcida para que ela reaja. Embraer, comprar. Pois é, eu comprei e acabei saindo dela. Mas não tem muito do que reclamar, porque saí dela no gain, né? Pela regra dos 3%, a gente já estava com o nosso stop protegido, saí com ela em 23,80, e aliás, em Embraer a gente deu bastante sorte, porque foram dois calls muito próximos que a gente fez com o Embraer, os dois não chegaram no objetivo, mas os dois a gente conseguiu fechar com um lucro razoável. Embraer está firme em tendência de alta, hoje ela está confirmando o topo, de repente aí iniciando aqui um processo de correção, ficar de olho aqui nessa região, quem sabe em torno aqui dos R$23, se ela sinalizar um fundo, de repente até eu vou tentar novamente uma compra com ela. Então nada a preocupar com o Embraer, continua firme em tendência de alta, a gente já saiu da operação hoje em 23,80 com pequeno lucro, né? Então ela realmente, acompanhar essa correção, ela pode dar uma recompra assim que sinalizar fundo. Por enquanto, hoje, confirmando o topo, sugerindo um pouco de correção, mas nada que comprometa essa excelente tendência de alta que a Embraer tem. Vamos lá aqui. Embraer já foi, Petrobras já comentei, Braskem ainda dá entrada na compra. Bom, eu não consegui entrar, mas o André entrou nela ontem, né? Tá no ponto. Está no ponto de compra, né? O André, se não me engano, fez uma entrada nela em 16,61, 16,55 nesse momento, né? Deixaria aí para tentar essa compra a partir de amanhã, no caso estiver de fora. Por que a partir de amanhã? Hoje ela perdeu um pouquinho de força no final e essa sombra aqui bastante comprida aqui para cima, ela me incomoda um pouquinho, né? É um candle negativo, né? Isso daqui está desenhando aqui uma shooting star, que seria uma estrela cadente, podendo mandá-la para baixo, fazer um pouquinho de correção. Nada que comprometa a tendência de alta, mas eventualmente, se confirmar essa possibilidade de topo que está deixando hoje, pode eventualmente corrigir um pouquinho aí a gente vai ter que aguardar aí um novo fundo para tentar essa entrada na compra. Então, o que eu faria? Deixaria um start a partir de amanhã, aquele ponto do André 16,61, está perfeito aí para começar a anular aqui essa chute que ela está deixando hoje, né? E aí partir para cima aí, torcer aí para chegar lá no objetivo de compra do André. Pode pegar os parâmetros de Braskem, vamos voltar aqui na página das estratégias. Braskem, entrada 16,61, alvo 18,90, stop 15,69. Pode manter esses parâmetros, né? Mas deixaria não para fazer no aftermarket essa decisão de compra a partir de amanhã. Vamos lá aqui. Paulo Figueiredo, BVMF3 para entrada.
DVMF3, falar rapidamente sobre ela, mas é um ativo também que deixa uma possibilidade de fundo. Não lembro se eu já comentei nela ou não, quer dizer, deixou uma possibilidade de fundo, não, ela estava tentando deixar uma possibilidade de fundo, mas de qualquer forma, segue tentando um fundo nesse suporte 1068, ela está bastante esticada na venda, ou seja, sugere mesmo uma possibilidade de fundo próximo, né? E se conseguir confirmar esse fundo, ela pode tentar buscar aqui R$ 12, 12,50 dentro da tendência de baixa. Mas ela já virou para baixo, né? Por enquanto, segue apenas com possibilidade de fundos. Operação natural para ela, venda, porque ela está em tendência de baixa. Comprado, manter um stop aqui abaixo de 10,68. De fora, se gostar de operação do contra, de repente acima de 11,28, a partir de 11,30, pode dar uma operação do contra, com objetivo aqui R$ 12,00, 12,50, operação contra a tendência, né? Tentando aproveitar um pouquinho dessa correção. Vamos lá. Stop de QGEP ontem foi pulado. Pois é, pessoal, isso aqui foi bastante interessante aqui, essa colocação aqui do Carlos. O que a gente faz quando o stop pula? Ou por questão de um gap de um gap de alta ou de baixo, dependendo do sentido da operação, ou quando, eventualmente, a gente coloca aquela folga ali e ele acaba pulando. O que a gente deve fazer quando pula o stop? Zerar a mercado. Com stop não se brinca. A gente faz todo um planejamento, tem o gerenciamento de risco atrás. Se eventualmente acontecer uma situação, pulou o stop, o que vocês devem fazer? Cancela aquela ordem que foi pulado e faz a zeragem da operação a mercado. Vai aumentar um pouquinho o prejuízo? Vai, mas ainda não vai fugir muito do gerenciamento de risco de vocês. O que não dá para fazer é pulou o stop e deixar a operação em aberto, porque aí todo o manejo de risco de vocês aí pode ir por terra. E o que a gente tem que ter bastante cuidado é cuidar muito bem do nosso capital, porque sem capital a gente não tem o que fazer aqui no mercado de ações. Então, preservar o capital é fundamental. Pulou o stop, cancela aquela ordem, abre uma nova ordem aí, zera mercado, essa é a recomendação. Ou por gap, ou por algum motivo, né, não conseguiu pegar a ordem, sei lá, um ativo menos líquido ali, pegou uma parte do lote, não conseguiu executar o total, zera mercado é a melhor saída. Bom, vamos lá, Usiminas já falei, Raia Drogasil também já comentei, Itaúsa, ITSA4, Itaúsa, também deixando uma possibilidade de fundo, como o Banco Itaú, pode tentar buscar alguma coisa aqui entre essas duas próximas resistências, 974, 998, mas já tem tendência de baixa, operação contra a tendência, né? Se gostar de operação do contra, acima de 9,20 aproximadamente, pode tentar aqui confirmar fundo e iniciar o repique. O stop estaria abaixo de 8,90. Agora, Arezzo, ARZZ3. Arezzo. Essa daqui, gostei desse gráfico, quer dizer, gostei do gráfico da formação aqui que ela parou. Aqui, vou até anotá-la aqui. Essa daqui é um ativo bem interessante para a gente pensar em uma venda com ela, porque ela parou num suporte bastante interessante, já tem tendência de baixa. Deixa eu marcar aqui esse ponto aqui. Olha, de antemão, eu já estou visualizando aqui, muito possivelmente esse ativo vai estar na minha relação dos de olhos para amanhã. Nesse caso, um de olho na venda. Arezzo, abaixo de 27,58. O gain estaria nesse suporte principal de 23,37 e o loss 29,71. Então, esse ativo aqui, Arezzo, é um candidato à venda a partir de amanhã. Já tem a princípio para compra Suzano e Souza Cruz, né? Souza Cruz, só vou dar uma analisada um pouquinho melhor, porque as bandas de Bollinger delas estão bastante abertas, mas, enfim, é uma candidata também, uma possível candidata à compra. E Arezzo, no caso, uma candidata, estou vendo agora nesse momento, uma candidata à venda. Então, já tenho 3 ativos anotados. Deixa eu até marcar aqui para não esquecer. SUSB5,
e Cruz 3, compra, ARZZ 3, venda. Vamos lá, estamos chegando no final, pessoal. Eletropaulo, ELPL4. Eletropaulo, deixando uma possibilidade de fundo contra a tendência para buscar talvez aqui os R$9, stop em 8,15. Seria uma operação do contra para quem quiser tentar. Eu, como já falei, a princípio prefiro evitar esse tipo de operação aí contra a tendência. Qualicorp no diário rompendo a LTB, vamos ver. Qual 3? Ainda não rompeu a LTB. Ela está até tentando romper essa LTB, né? Mas tem uma pequena congestãozinha aqui, lateral de curtíssimo prazo, por volta aqui de aproximadamente 24,47, né? Estou pegando aqui valor aproximado, não é um valor exato, né? Então, para tentar alguma coisa aqui, reversão de tendência, rompimento dessa LTB, se for tentar alguma compra, a partir de 24,50 pelo menos, o stop estaria abaixo de R$23, e aí teria que dar uma refinada melhor para ver uma possibilidade de gain. Talvez aí, quem sabe, nos R$28, R$28,50 aproximadamente. Tentando aí uma reversão de tendência de baixa para alta. Mas eu acho que é um ativo que cedeu bastante forte ainda não vejo aí uma possibilidade maior de reversão de tendência. Teria que olhar aí outros indicadores, outros tempos gráficos, para verificar se realmente está virando mesmo uma possibilidade de reversão. Mas, de qualquer forma, pegando esses parâmetros iniciais, tem essa LTB aqui, essa pequena resistência intradiária, acima de 24,47, pode dar alguma possibilidade de compra. Itaúsa já foi. O Real está perguntando se esse gráfico aqui está considerando o aftermarket. Pois é, por isso que eu fiz aquela pausa ali para anotar os valores de fechamento. Infelizmente, o gráfico aqui começa a ter negociação no aftermarket, e sim, ele está considerando o aftermarket. Eu não sei o valor que fechou, vamos até dar uma olhadinha aqui. Ela fechou em 24,19, concordo. Então, 24,19 foi a máxima, praticamente a máxima de hoje, né? Então, no fechamento aqui do dia de hoje, ela fechou praticamente rompendo a LTB, mas agora no aftermarket está sentindo essa LTB. De qualquer forma, se quiser tentar alguma coisa na compra, acima de 24,47. Vamos lá. Bom, a gente já esticou bastante aqui no horário, pessoal, começamos um pouco mais tarde aí, já são quase 6 horas, então deixa eu deixar aqui o meu Twitter, @Lima_Evandro, e o meu canal lá do YouTube, porque o que eu vou fazer agora? Para quem entrou um pouquinho depois, eu vou finalizar agora esse programa, né? Esse chat de fechamento, e eu vou fazer o upload para que vocês possam rever aqui essas análises, esse chat, ou eventualmente se perderam aí a parte inicial, lá no YouTube, como o André sempre faz, assim que termina, envia o vídeo aí do chat lá para o YouTube. Então, eu vou fazer agora o upload lá para o YouTube, né? Quem quiser revê-lo vai ficar lá daqui a pouco, e a informação do link do vídeo, ele sai via Twitter. Fica mais uma vez o convite para vocês para participarem daqui a pouco às 8 da noite da palestra sobre a carteira direcional, né, uma palestra que eu faço todos os meses, principalmente quem está começando. É bastante interessante aí para entender esse funcionamento da carteira e até pegar carona um pouquinho aí com a gente, com as nossas indicações. É uma carteira que tem dado bastante certo e cumprindo a meta principal dela, que é fazer din-din. Agradeço a presença de vocês, pessoal, por mais esse chat de fechamento. Até a próxima aí, valeu, um abraço.